Olá, pessoal. Bem-vinda, bem-vindo, bem-vinde ao canal Cláudio Chaves, a mais uma crônica dominical. Hoje, dia 17 de novembro de 2024, eu preciso, antes de prosseguir com a análise, com a reflexão de hoje, fazer algumas considerações, né, e um pequeno chamamento. A primeira dessas considerações é que o tema que eu vou tratar hoje, que é sobre o atentado terrorista que aconteceu durante a semana em Brasília, né, mais precisamente na quarta-feira, dia 13, né, é um tema extremamente sensível para mim, né, porque está relacionado diretamente com a questão da vida, né? E a vida de seres humanos. Então, é um tema muito caro para mim, né? Essa questão da vida, de todo tipo de vida, né? Ter um momento, né? de encerramento e tal. É um assunto que mexe muito comigo e que eu sempre procuro tratar com o máximo de respeito e de sensibilidade. Então, independentemente de qualquer questão, né, eu quero aqui registrar, embora eu saiba que não vai chegar nenhuma pessoa, né, da família, dos amigos, né, do senhor Vanderlei, Francisco Vanderlei, conhecido como Tio França, né, lá da cidade de Rio do Sul, em Santa Catarina, né, que foi ao mesmo tempo, né, o agressor e a vítima, né, do ato terrorista, né, mas eu registro aqui a minha sincera solidariedade, né, o meu pesar, né, e sempre eu penso, né, que sempre eu vou tratar esses assuntos com o máximo de respeito, de sensibilidade, porque penso que é assim que deve ser, né, não, eu entendo, né, principalmente por conta dos meus princípios, né, cristianismo, essas coisas assim, eu entendo que não há, né, o que se comemorar, não há o que se desdenhar, há o que realmente se lamentar, né? A segunda consideração é que a minha análise, assim como as demais postagens que eu coloco aqui, normalmente comentando esses assuntos da política, do comportamento humano, etc. e tal, não tem o objetivo, digamos assim, de converter ninguém ao comunismo ou desconverter alguém que está no extremismo, sei lá e tal. Não é basicamente isso, até porque eu não me vejo, né, com qualificações, né, suficiente para isso, né? O segundo motivo, né, é que essas pessoas que pensam diferente, que buscam uma outra forma de resolver as situações, os problemas, tal, as angústias, em certa forma elas estão fazendo o mesmo que eu, que é praticando, fazendo aquilo que elas acreditam que é o melhor, que é o mais correto, né? Seguindo o lado que elas, né? Eu estou fazendo o mesmo do outro lado, então não tenho muito essa pretensão de querer fazê-las mudar de entendimento e tal, né? O terceiro é que eu sei que eu também não estou só, existem inúmeras, centenas, milhares de pessoas que têm um pensamento semelhante ao meu. A prova disso é que nós estamos aí e houve uma mudança no país, né, em termos de governança nacional, que poderá ser revertido também daqui a uns dias, na próxima eleição, mas mostra que existem forças, né, dos dois lados, né? A outra questão, a outra, digamos assim, advertência, né, é que eu tenho, né, muitos amigos, muitas amigas, porque eu tenho maior consideração, e eu sei que tem muita consideração por mim também, dentro desse espectro aí, né?
pessoas que comungam, né, dessas ideias de ódio ao comunismo, da ditadura comunista, da ameaça iminente de destruição de todos os valores cristãos do Ocidente, etc. e tal, né? Eu tenho amigos e amigas, assim, pessoas muito próximas, né, que eu sei que tem muito carinho por mim, pessoas que eu sei que se dissesse assim, o Cláudio está precisando de um rim, ela diria, tá aqui os meus 2 à disposição. Eu não estou sendo irônico, né? Eu tenho realmente esses amigos, né, dentro desse grupo. E não considero que essas pessoas sejam mau caráter, sejam pessoas de má índole. Não. Aliás, eu não considero, e para mim, até que se prova o contrário, eu tenho certeza que elas não são. Elas não são essas pessoas de má índole. Como eu falei anteriormente, elas estão convencidas, assim como eu, de que a forma delas de resolver as situações, de trabalhar, de contribuir para termos uma sociedade melhor, é dessa maneira. Então, é legítimo, eu diria, né, que elas defendam, que elas se empenham em defender aquilo que acreditam, né, assim como eu me empenho em defender o que eu acredito. Elas estão convictas, elas têm convicção, não é questão de ser mau caráter, elas acreditam nesse posicionamento, nessa cosmovisão, nessa compreensão, nessa leitura que elas fazem da realidade, não é? Então, não se trata disso, de eu considerar essas pessoas como mau caráter, como pessoas de má índole, etc. Não, são pessoas, são seres humanos como eu, que apenas pensam diferente de mim, por isso agem de forma diferente, assim como eu, né, diferente deles e delas. Dito isto, eu quero convidá-la, né, para se inscrever aqui no canal Cláudio Chaves, para curtir, compartilhar, para que esse debate ele possa alcançar mais pessoas, né, porque eu acho que é interessante o debate, não é que as pessoas, ao compartilhar, né, ao se inscrever no canal, elas estarão concordando comigo, elas estarão se aliando a mim, não se trata disso, mas elas estarão promovendo, né, o debate, né, e eu gosto de ouvir, de ver aí as críticas, os comentários das pessoas, mesmo aquelas que às vezes são agressivas, né, que fazem comentários às vezes agressivos em relação à minha pessoa, em relação às minhas ideias, mas para mim tudo isso é válido e se de repente chegar um momento em que eu me sentir violado, ameaçado, alguma coisa assim, eu sei como, né, onde recorrer. Mas o importante para mim é que haja essa participação, essa interação. Então, vamos ao caso, né, do trágico, né, do tio França. Um fim trágico, né, ou o anúncio de um novo começo. Né? Chegamos ao limite. Né? Eu vou começar fazendo alusão a alguns fatos, algumas coisas, digamos assim, corriqueiras, né? da minha vida ultimamente em relação a tudo isso. Né? Eu tenho, dentre esses meus amigos, eu tenho um amigo que, entre outras coisas que a gente já discutiu, por exemplo, quando aconteceu aquele episódio do deputado, né, que viria a se tornar presidente, que hoje está inelegível, aquela agressão, que ele inclusive foi condenado à justiça, a deputada, a colega dele de parlamento, a Maria do Rosário, que ele disse que não a estuprava porque ela não merecia. Comentando isso com esse meu amigo, ele disse que ela levou sorte, porque no lugar do deputado ele teria dado um tapa nela. Como eu falei, essas pessoas, eu conheço essas pessoas, não são pessoas de má índole, né? Não são. Não é que não tenha nesse movimento, nesse meio, nesse grupo, pessoas de má índole. Claro que tem, muitos mau caráter, principalmente entre os mentores, entre aqueles que fundamentam essas cosmovisões, fundamentam teoricamente, né? Realmente tem muito mau caráter. Mas entre os apoiadores e tal, não seria exatamente, pelo menos eu não vejo dessa forma. Essa pessoa que eu tô falando é um amigo meu, né? Uma pessoa
por quem eu diria assim que eu coloco a minha mão no fogo com relação à índole, com relação às intenções, etc. e tal, o caráter dessa pessoa, né? Ele também me disse, né, e ele defende, pelo menos até recentemente quando a gente conversou, que o que aconteceu no 8 de março, não é, foi uma armação do PT. Foi o Lula, junto com Flávio Dino, que armou tudo aquilo ali. Aquilo ali não foi uma iniciativa do pessoal que apoia o ex-presidente, né, e que não concordou com o resultado da eleição, coisa nenhuma. Aquilo ali foi uma armação, foram pessoas do PT, da esquerda, né, estimuladas, contratadas, enfim, convocadas pelo Flávio Dino e pelo Lula para fazer aquilo ali, né, para praticar aqueles atos ali, para poder condenar o ex-presidente. E assim tem tantas e tantas outras coisas, outras teorias conspiratórias que ele desenvolve, né? Então, a pergunta que a gente faz chegamos ao limite com o caso do tio França, caso trágico do tio França? Eu creio que não, eu creio que pelo contrário, nós estamos entrando numa nova fase, um novo começo, uma nova fase dessa investida desse grupo, dessa parte da sociedade, não é? Que tem essa visão, tem essa compreensão anti-humanista, né? E desde o início, eu vou relembrar aqui algumas coisas que eu falei, que eu escrevi, para tentar fundamentar o meu pensamento, a minha análise, embora possa estar tudo errado que eu estou falando, né? Mas eu escrevi, por exemplo, um texto em janeiro de 2016, né, sobre a evolução dessas coisas no Brasil. Em 2022, logo após a eleição, eu falei duas coisas, gravei 2 vídeos falando duas coisas. Uma, eu falava que era para a gente se preparar, porque a eleição não terminaria no segundo turno, teríamos o terceiro, o quarto, o quinto, talvez o 10º turno, disputas judiciais, teríamos contestações, teríamos tentativa de reverter o resultado, né? Isso está mais do que comprovado, né, que aconteceu e continua a acontecer. E eu também falei que, infelizmente, né, nós não ficaríamos só naquele caso da tentativa de explosão do aeroporto, né, lá de Brasília. Nós veríamos casos mais trágicos, né, e não me surpreenderia se a gente chegasse a ver pessoas, né, se atirando de cima de prédios, se jogando em frente de caminhão, coisa do tipo, né? Tudo isso antes do 8 de janeiro, né? Eu fiz esses comentários. Mas eu entendo que isso não é porque eu tenho alguma aura especial, recebi alguma iluminação, é porque isso é óbvio, é pela história. A gente sabe que essas coisas estimulam, a gente que lê a história da humanidade sabe que isso acontece. No texto de janeiro de 2016, eu encerrei o texto falando o seguinte, que a gente deveria ter cuidado e lembrar, por exemplo, de Hitler, né? Dizendo que o autoritarismo, né, ele exerce sobre as pessoas um fetiche, né? E por isso que ele consegue catalisar, ele consegue a adesão de milhões de pessoas, de todas as estirpes, de todas as classes econômicas, de todos os perfis, né? Ou de quase todos os perfis. Então, ele tem esse poder. Por isso que a gente deveria não subestimar, naquela época, o pré-candidato que as pessoas faziam galhofa, né? Desdenhavam do seu potencial de aglutinação dessas pessoas. Não? Então, por que eu entendo que é o começo de uma nova etapa, digamos assim, de ações, vamos dizer assim, mais concretas mesmo, né? De tomada do poder, de instauração de uma nova ordem pelo terror, pela força, pelo medo, pela intimidação. Porque
o histórico mostra que essa é a finalidade, né? E a sociedade aceitou isso, ela vem aceitando passivamente, ela vem criando. É como uma pessoa que, por exemplo, recebe o diagnóstico, não sei, de uma tuberculose, né? Mas ela não quer aceitar, ela não quer reconhecer que está diante de uma doença, de uma infecção muito grave. E então ela insiste que é um resfriado, não é? Que é uma gripe forte e tal. Então eu vejo mais ou menos assim. Então as pessoas, inclusive dos grupos que se dizem progressistas, insistirem em narrativas como, não, é o povo desinformado, não, é alienação, não, é porque é falta de comunicação, é porque o governo não sabe se comunicar com as massas, é porque o governo só se preocupa com pautas identitárias, é porque o identitarismo está exagerando. Não, gente, isso... Vejam, a ideologia de gênero, se dá muita importância para a ideologia de gênero e tal, mas, gente, o termo ideologia de gênero, ele é recente, surge aí no fim dos anos 90, né, dentro da Igreja Católica. Mas convenhamos, o que se trabalha em toda a história da humanidade é ideologia e é de gênero. Todas as vezes que se ensina, né, por exemplo, na escola, você tem ali a festa junina, e você forma os casais ali, as crianças, né, e coloca o menino e a menina. Eu sempre vi assim, eu tenho mais de 30 anos em escola pública, como professor, e desde a minha época como aluno, eu nunca vi na escola, quando tem a festa junina, por exemplo, 2 meninos ou 2 meninas formando par. Nunca. Você está incentivando o que ali? Uma ideologia e de gênero. Você está afirmando, ou procurando afirmar, que menino forma par com menina. Isso não é uma afirmação relacionada a gênero? Mas não é chamada de ideologia de gênero. Agora, se alguém diz que pode, né, um menino com uma menina, um menino com um menino, uma menina com uma menina, um homem com outro homem, aí é ideologia de gênero. Ora, droga, todas as duas são ideologias e todas as duas são de gênero. Então a questão não é por conta disso, porque isso sempre houve do outro lado, e ninguém que é a favor, por exemplo, de outras formações de casais, taxou de ideologia de gênero e disse que esse povo ia acabar com a humanidade. Né? Então isso é um pretexto que essas pessoas têm usado, né, para se opor, né, a coisas como a diversidade cultural, a diversidade de pensamento, a diversidade política, a diversidade de gênero, todos os tipos de diversidades, né, cultural, enfim. Né? Então, não se trata de uma questão de ignorância. Né? As pessoas que apoiam regimes totalitaristas, né? Então, por exemplo, quando Jesus foi crucificado, quem pediu a crucifixão de Jesus? Foram pessoas das massas? Né? Foram pessoas ignorantes? Não, foram os líderes, as pessoas mais esclarecidas do mundo, daquela sociedade ali. Entende? Quem apoiou Hitler? Foram as massas? Se dependesse das massas, se não tivesse o apoio de empresários, de gente poderosa, de gente esclarecida, de grandes cientistas, Hitler não tinha sequer formado um exército. A ditadura militar no Brasil, em 1964, a mesmíssima coisa. Né? Então, primeiro, eu entendo que não se trata disso. Né? Então, nós tivemos aí, principalmente depois dessa agenda de combate, né, ao suposto comunismo, à ditadura comunista, ao PT comunismo, etc. e tal, há uma ascendência nessa escalada de violência, numa transição do discurso para a prática, né, e todos com a mesma motivação. E aí tem gente que pensa assim, não, mas isso é um caso isolado. Não tem nada de isolado, gente. Nós tivemos o caso, 2 casos lá em Santa Catarina, em 2021, na creche Saudade, né? Morte das professoras, morte de crianças assassinadas, né? Motivado por discurso de ódio. Né? Nós tivemos o caso, novamente, em Santa Catarina, agora em Blumenau, em 2023, o ano passado, também em uma creche, um massacre, o assassinato de crianças, mesma motivação, e agora, né, o caso
do Francisco Vanderlei. Né? Então, para, digamos assim, não me estender por demais, né, no vídeo de hoje, né, há duas questões, né, que a gente deve se preparar. Primeiro, é que essas pessoas, elas terão sempre uma motivação para agirem dessa forma. Nunca vai faltar motivação para elas. Porque elas estão convencidas de uma coisa, né? Existem dois lados, né? O lado do bem e o lado do mal. E o lado que elas estão, obviamente, é o do bem, né? E quem é o mal? O mal não pode deixar de ser mal. Não tem como o mal se converter em bem na mente delas. Porque o mal é simplesmente a outra pessoa. Não precisa ser agressivo, não precisa ser corrupto, não precisa... Não! Você vê que no início, né, eles, lá em 2013, 2014, começaram aquelas grandes manifestações, a questão era a corrupção. Não terminou nem o impeachment da presidente Dilma, e eles já tinham mudado a narrativa. Na Câmara era corrupção, quando chegou no Senado, o impeachment já era, o impedimento, né, já era um outro motivo, já era pedalado, já não era mais corrupção. E aí começou com o comunismo do PT. O comunismo do PT, a corrupção e o comunismo do PT. Depois já não era mais o PT comunista, só o PT. Aí já o PSDB é comunista, nós somos governados por comunistas desde a redemocratização. Para eles, eu acho que só o Collor não era comunista. Mas o Fernando Henrique comunista, Lula comunista, Dilma comunista. Então você percebe que a questão é o outro. Para eles, a ameaça é o outro. E o outro não vai deixar de ser outro. Então, se não é do grupo deles, se não concorda com eles, se não vê o mundo como eles, é um inimigo. Não é um adversário, não é alguém que pensa diferente, é um inimigo. Olha o que aconteceu recentemente no debate na Câmara, lá com o senador Cleitinho. Aquele outro senador, que parece que é do Rio de Janeiro, o outro. Cleitinho é de Minas, né? E o outro senador foi claro, né, e objetivo em dizer para o senador Cleitinho, olha, como é que você sabe que uma coisa é boa ou ruim, que você deve votar a favor ou contra? É simples. Se vier da esquerda, do pessoal do PT, não analise. Simplesmente vote contra. Né? O que o ex-presidente dizia quando ele era presidente da República e os seus aliados, seus ministros? O PT reclamou, a esquerda reclamou, então pode continuar que tá bom. Isso é uma forma sincera de analisar as coisas, de debater as coisas, principalmente uma democracia? É óbvio que não. Então essas pessoas, elas não desistirão enquanto elas não alcançarem o objetivo delas. E por último, eu quero fazer uma última consideração que eu considero importante, uma última ressalva. É que muita gente, principalmente do campo progressista, mantém uma ilusão, eu considero uma ilusão perigosa, de que esse projeto é um projeto que está restrito à bancada evangélica, o que é um engano. Muito antes desse negócio de bancada evangélica se destacar dessa forma, como esse grupo, né, austero, esse grupo autoritário enfim, agressivo que né, é importante lembrar que essa questão da tal de ideologia de gênero, ela começa dentro da Igreja Católica. Né? E quem fundou o movimento Escola Sem Partido, por exemplo, que começou essa questão da perseguição e da difamação e do assassinato de biografias de reputação de professores, com questão de kit gay, isso, aquilo, outro, ideologia de gênero e tal, foi um promotor católico, né? O senhor Miguel Najib, promotor do estado de São Paulo. Porque, né, seria a gota d'água, um determinado professor lá da filha dele, ou professora, não sei, teria comparado Che Guevara a São Francisco de Assis. Então, para eles fazem parte de um grupo seleto, de uma bolha, de uma elite, que eles são os melhores do mundo, eles são as pessoas mais puras, mais corretas, mais honestas, mais sábias, mais justas, mais sagradas do mundo. Não podem ser comparados com ninguém, ninguém é igual a eles não podem tolerar um outro tipo de cultura, uma outra visão de mundo, não podem ouvir falar em evolucionismo, eles não podem ouvir falar em humanismo, porque para eles o mundo tem que ser do jeito deles. Então, o problema dessas pessoas não é ideologia de gênero, não é
movimento LGBT, não é corrupção do PT. O problema deles é que eles não toleram o outro, a outra pessoa. Então, enquanto existir gente que pensa diferente deles, eles vão se sentir ameaçados, eles vão querer exterminar, eles vão querer matar, porque eles acham que vão acabar com tudo, vão acabar com a família deles, vão acabar com a religião deles, embora eles saibam que não é assim, né? Se o cristianismo tivesse que acabar por conta de gente que diverge dele, ele não teria nem surgido, né? Ele não teria nem surgido, porque quem no Império Romano era a favor do cristianismo? Nem os próprios judeus de onde Jesus descende eram a favor do cristianismo, nem eles eram a favor. E mesmo assim o cristianismo surgiu e permanece até hoje. Mas isso não vale para eles, né? Então se ilude quem acha que isso é uma questão, uma pauta de evangélicos. Não. Um dos grupos mais importantes dentro dessa disputa aí estão os católicos, né? É claro que há divisões dentro do catolicismo, como há também dentro do grupo evangélico, mas é uma ilusão achar que eles estão sozinhos ou que eles vão se dividir, os evangélicos com católicos vão se dividir nessas pautas. Não vão, né? Então, infelizmente, eu diria que, considerando evidentemente que posso estar completamente errado na minha análise, que o caso Tio França está longe de ser um fim. Ele é apenas um começo de uma nova etapa, né, de recrudescimento desse enfrentamento, né, dessa visão de mundo que, para essas pessoas, né, que estão do outro lado, é uma ameaça constante. E aí, como eu sempre falo aqui, né, você pode curtir, pode descurtir, mas não deixe de discutir. Até um outro momento.